Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024. Eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal, e hoje vou conversar com a Letícia Nassar, que é estilista do manto da imagem peregrina para o Círio 2024. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores da criação dessa peça, que é tão envolta de mistério, às vésperas do Círio. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria começar te perguntando se tu já tinhas te imaginado nessa função de estilista do manto do Círio. A gente se imagina, mas nunca de fato, porque para quem é católico e que acompanha tão de perto a festividade como eu sempre acompanhei, é um sonho muito distante. E apesar de ser estilista já há muitos anos, eu nunca me sentia digna de ocupar esse lugar, que eu via senhoras muito especiais, distintas. Eu acho que eu sou a estilista mais nova a fazer o manto. Então eu achava que não era o momento, eu ainda não estava pronta. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. E, na verdade, quem escolhe não somos nós, né? É ela que nos escolhe. Então, ano passado foi um momento muito especial, assim, que foi a primeira vez que eu me senti pronta e chamada para fazer isso, sabe? Então, é inexplicável a sensação de servir desse modo, né? E para mim, que mistura o meu trabalho, que é uma coisa que eu amo muito, com vestir Nossa Senhora, é uma realização única. Como foi esse convite? Tu ofereceste algum trabalho, alguma ideia? Como é que foi? Não, na verdade, ano passado ocorreu o primeiro Círio dos Estados Unidos, né, em Miami. E foi tudo muito rápido, que aconteceram as coisas, as organizações da festa. E a diretoria não tinha um manto. E eles já tinham a imagem que seria doada para lá, porque ficaria. A peregrina viajou só para fazer as visitas, né, mas ela teria que voltar, claro. E a imagem, uma réplica, seria doada para a comunidade Kendall, que é onde começou o Círio. E aí uma pessoa da diretoria me ligou e perguntou se eu seria capaz de fazer um manto em 28 dias. E eu nunca tinha feito um manto, né? Aí eu falei, não, vou fazer. E eu fiquei muito feliz. Era como se eu tivesse sido convidada para fazer o manto daqui. E aí eu encontrei o Antônio, que é um senhor que já borda manto há muitos anos, já fez mais de 13 mantos oficiais. E ele embarcou nessa loucura comigo, porque eu digo, hoje, depois de trabalhar 9 meses no manto oficial, eu vejo que fazer um manto em 28 dias foi um milagre. Foi muito, 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 assim, é muito difícil. Porque apesar de ser uma peça de 90 centímetros, ela é cheia de detalhes importantes, de medidas, de acabamentos, etc. Então, eu fiz esse manto e no dia da apresentação, que a gente apresentou para a diretoria, eu não conhecia nenhum deles. Não conhecia o Salame, não conhecia a Silvia, não conhecia ninguém. Eu fui para apresentar o manto dos Estados Unidos e eles ficaram muito satisfeitos com o trabalho, né? E eu expliquei muito, assim, eu estava muito insegura, falando, olha, gente, eu tive só 28 dias, eu tive cores específicas para trabalhar e tal, mas eles ficaram muito satisfeitos e nesse mesmo dia eu fui convidada para fazer o manto oficial. E esse convite ele foi intermediado por alguém, já que tu não conhecias? Não, foi direto pelo Salame. Quando eu cheguei lá com o manto, o Salame observou, ele e a Silvia, e ele pediu para um diretor me acompanhar até a imagem peregrina para eu ver uma almofadinha que fica dentro dela. Então eu fui até a Basílica, tive a peregrina nas mãos. Você imagina que isso foi logo após o Círio. Então, assim, de nada eu comecei a um trabalho louco, eu estou há quase um ano nisso, né? Um trabalho louco de muito amor. E quando eu estava voltando da Basílica, o Salame estava descendo a rampa da DFN. E aí ele me parou e falou, olha, lindo trabalho, eu quero que você faça o manto do Círio de 2024. E ficou todo mundo assim, né, em choque, porque era a primeira vez que ele me via na vida. Então é isso que eu digo, é ela que escolhe, que ilumina as pessoas, que aponta. E é só aceitar e seguir. E o manto do Círio desse ano tem alguma referência a esse primeiro manto? É algo completamente diferente? Não, absolutamente diferente. E eu quis justamente fazer algo que não lembrasse nenhum outro, sabe? Eu me inspirei lá naqueles mantos mais clássicos, antigos, aquela coisa bem clássica mesmo, que fosse um manto que agradasse a maioria do povo. Eu não quis fazer um manto com detalhes que fossem muito polêmicos, sabe? Ou cores muito fortes. Quis fazer um manto que realmente lembrasse Maria, o que ela significa para mim. Uma coisa suave e ao mesmo tempo forte. Então, eu acho que eu consegui imprimir nesse manto uma peça de extrema fortaleza. Ele é um manto muito forte, mas ele é de uma suavidade, de uma emoção singela,
que eu acho que é a cara dela. Eu fui muito abençoada de conseguir criar uma peça tão bonita. Quando tu falas nessa inspiração mais clássica, tem algum manto que tenha sido teu favorito, alguma época que tenha marcado para ti? Então, coincidentemente, eu no dia da apresentação do manto do ano passado, eu conheci o Memória de Nazaré. Eu entrei lá com um primo meu que encontrei e que faz uns vídeos para o Sírio, e ele estava indo lá, eu entrei com ele. E aí eu fiquei assim, parada, catatônica na parte dos mantos, né? E eu, como trabalho com isso, fiquei assim, observando os detalhes dos mantos antigos, como eram feitos, como eram pontos diferentes, trabalhos diferentes, bordados muito ricos. E eu fiquei encantada com aquilo. Da nova geração de mantos, que já tem um trabalho diferente, né, que é um bordado diferente, desenhos diferentes, eu tenho um ou dois assim que eu sou apaixonada por eles. E uma coisa que me encantava era que, mesmo sendo estilista, eu imagino que o povo sinta a mesma coisa. Quando a gente olha o manto de longe, porque poucos têm a oportunidade de chegar perto dele, a gente não consegue imaginar como aquilo é feito, né? É uma coisa assim que encanta tanto que a gente não consegue imaginar. E eu, que trabalho com isso, olhava e falava assim, como eles conseguiram fazer isso? Sabe? Então, depois que eu visitei o Memória de Nazaré, eu fiz algumas pesquisas, mas eu quis usar muito mais a minha experiência, porque eu acho que aquilo ali era uma doação pessoal. Não era a Letícia estilista que faz vestido, era a Letícia católica, mariana, sabe, que estava fazendo um trabalho para ela. Então, eu fui buscar algumas experiências e cursos meus sobre bordado para fazer algo que ninguém tivesse feito ainda e que, ao mesmo tempo, fosse clássico, sabe? Interessante. E como é feito o manto? O que envolve esse processo? Quem são as pessoas? Quais são as funções? Eu quis uma equipe bem enxuta, bem pequena. Como eu desenhei, e isso foi uma graça muito grande, desenhar e executar o manto, porque do desenho para o bordado existe um gap grande entre o entendimento da estilista com o que o artista plástico quis passar ali. E nem tudo que o artista plástico desenhou é possível traduzir em bordado. Então, quando eu já desenhei pensando na técnica de bordado que eu usaria. Isso facilitou muito a nossa vida e a equipe do bordado também. Então, na minha equipe, eu tenho apenas eu, o Antônio José, que já trabalha há muitos anos com manto e é meu amigo pessoal, e a dona Rosa Maria, que já fez 3 mantos, porque tinha um trabalho específico que eu queria que ela fizesse. Então, a nossa equipe somos nós 3, só. E quantos dias por semana, quantas horas por dia, ao longo desses 9 meses? Então, a gente começou na segunda quinzena de fevereiro, acho que começou bem antes, e esse prazo foi maravilhoso, porque eu tive tempo de escolher detalhe por detalhe, sabe? A gente fazia alguma coisa e olhava e dizia assim, não, ainda não é isso, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Então, a gente não teve correria, a gente não teve desmancha, faz de novo, refaz, não. A gente teve tempo de experimentar as coisas. Eu posso te dizer que o fundo do manto foi uma das coisas que mais deu trabalho, porque é feito com uma técnica diferente, são materiais usuais, conhecidos, mas feito com uma técnica diferente, porque eu queria um efeito específico, e eu acho que as pessoas vão conseguir ver isso no dia. E foram muitos testes assim, para a gente conseguir esse resultado, mas chegamos num resultado que tem encantado todo mundo que tem visto. Todo mundo não, né? As poucas pessoas que já viram até agora. Uhum. Além de manter o segredo, tem algum grande desafio nesse processo ou foi mesmo tranquilo, como você está dizendo? Então, o desafio, para mim, que foi mais assim surpreendente, é que o Sírio é uma época muito emotiva para mim. Quando começa o Sírio, eu já tenho vontade de chorar a todo momento. E quando eu entrei nessa missão, parece assim que desligaram o botão da Letícia, sabe, aquela católica fervorosa, e ligaram o botãozinho assim de uma soldada. Que legal. Sabe? E em nenhum momento eu via as pessoas se emocionando com vídeo, e me mandando mensagem, e as pessoas que trabalham comigo vendo aquilo ali, se emocionando, e eu não conseguia, não me permitia, e eu ainda não me permiti. Eu acho que eu só vou conseguir acreditar que isso está acontecendo mesmo no dia que eu ver ela entrando na Basílica. Uhum. Porque é uma responsabilidade grande, né? E como é representar o tema do Sírio, né? Que é um tema litúrgico, esse ano perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus. Tem algum desafio específico também? Eu acho que o maior desafio é você entrar na palavra. Você precisa meditar na palavra, estudar,
para quem já estuda a Bíblia todo dia, né? Não é um desafio tão grande. Então, para mim, quando eu recebi esse tema, para mim foi uma grande alegria, porque para mim não tem nada que exemplifique, que diga mais sobre Maria do que a perseverança. Ela é o exemplo maior de perseverança que nós temos e ela tem uma história de perseverança. Então, essa história toda você vai ver contada no manto. Tu pode citar um dos materiais que tem nesse manto? Alguma coisinha, qualquer coisa. A gente tem... São 420 metros de uma linha específica, toda bordada à mão. Mais de 420 metros. Nossa. De linha. É. E além dessa linha, o que tu colocaste nesse manto? Muita semijoia. Todas as pedras que tem nesse manto são especiais. Não tem nada de comum. Eu quis usar realmente alguma coisa assim que fosse... É como eu te falei, ele é um manto muito forte, ele é um manto impactante, mas ele é um manto suave. Então, eu quis escolher cada detalhe que foi usado nele, cada joia, que foi feita pelo Marcelo da Orogema, foi desenhada por mim. Então, assim, ele é um manto muito cheio de detalhe. E eu convido quem recebeu o PDF ou quem estiver assistindo o vídeo que passar do manto, que preste atenção, porque tem detalhes muito pequenos, que só quem sabe, quem estiver atento vai conseguir ver. Então, a gente fez questão de ter esse cuidado de colocar surpresas no meio dele e surpresas muito significativas. Tu falaste que tu queres agradar a muita gente com essa referência mais clássica. Tu imaginas o momento da revelação do manto, a reação das pessoas, ou tu queres deixar pra lá? Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Nunca. E assim, eu quero agradar a Deus, quero agradar ela, quero agradar meu coração, que já está muito em paz, o manto está pronto. E a gente está agora numa fase que, para mim, é uma das mais lindas, que é tirar ele do bastidor. É quando a gente vê o trabalho pronto e a gente vai recortar e ele, de fato, vai se transformar num manto. Porque até agora ele está como se fosse um pano bordado, né? E a mágica dele se transformar num manto acontece agora. E, assim, eu já estou muito feliz. Eu já estou muito feliz. Eu já me considero como missão cumprida. Eu acho que agora é colher os frutos desse trabalho, ver a cara de emoção das pessoas, que eu acho que é um manto que vai emocionar muita gente. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria saber qual é o prazo para a entrega do manto e com quanto de antecedência tu entregaste? Ou não teve antecedência? Então, eu não sei muito de como era antes, mas eu acredito que era entregue 2 semanas antes do Círio, alguma coisa assim. Eu pedi para o Salame para entregar dia 1º de setembro, porque eu quero ter tempo de me despedindo dele, sabe? E fazer os acabamentos com calma, porque tem coisas que de longe o meu olho observa. E eu não quero que apareça nenhuma costura, nenhum forro, nenhuma almofadinha, nada. Eu quero que fique perfeito, eu quero chegar praticamente à perfeição. Então, a gente tem esse tempo e, como eu te falei, por eu ter começado muito antes, eu tive tempo de observar tudo que eu não queria. Então, esse último mês que a gente está tendo agora é de realmente do detalhe do manto, para que as pessoas olhem de perto e se sintam atraídas por aquele objeto, porque o manto não é só uma veste, ele é um objeto evangelizador. Quando ele viaja pelo Brasil ou para fora do Brasil, ele precisa contar uma história, ele precisa evangelizar, ele precisa atrair pessoas que nem sequer conhecem Maria, né, a conhecer Jesus através dela. E o manto é um objeto que chama as pessoas. Ele é tão lindo, é um objeto tão lindo, que chama as pessoas até que não são católicas a prestarem atenção naquela história que está sendo contada. Então, é isso que eu quis fazer e tomara que tenha dado certo. Para a gente encerrar, o que o Círio significa para ti? O Círio faz parte da minha vida, da vida da minha família, desde que eu me entendo por gente. É uma época de profunda troca de amor, de emoção. É época que eu lembro de pessoas queridas como as minhas avós, que me deixaram todo o ensinamento de fé e de cristianismo que eu tenho. E participar do Círio dessa forma hoje é uma alegria indescritível, porque eu estou honrando todo o ensinamento que eu recebi delas e estou passando para frente com a minha filha. Ela está aprendendo o que é amar Maria e o que é amar Jesus através de Maria, que é muito lindo. E Nossa Senhora de Nazaré significa? O meu grande exemplo de mulher, de mãe, de ser humano, de paciência, de perseverança. A forma mais linda de amar outra pessoa é sempre ela. Letícia, muito obrigado pela tua entrevista. Eu tenho certeza que o manto vai ser lindo. Obrigada.
E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024.